Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Veja Mercado desta quinta-feira, dia 14 de março. Eu sou o Diego Gimenez e a gente se encontra aqui de segunda a sexta no YouTube e no Spotify, antes da abertura da Bolsa de Valores. Já o VGC é publicado todas as terças, na hora do almoço, e nele eu converso com o presidente de uma grande empresa do país. Emanuele Capelano, presidente da montadora Stellantis, é o convidado desta semana e o programa já está disponível no nosso canal no YouTube, não deixe de conferir. As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta nesta manhã. Uma tempestade de fatores atinge em cheio a mineradora Vale. Os preços do minério de ferro atingiram a sua mínima em mais de 6 meses e são negociados na China a $112 por tonelada. As incertezas em relação à crise do setor imobiliário local e ao crescimento econômico chinês em 2024 atingem os preços semana após semana. Além disso, a sucessão de Eduardo Bartolomeu à frente da presidência da Vale tem gerado e criado incertezas dia após dia. O governo tentou emplacar o ex-ministro Guido Mantega na mineradora, mas desistiu da empreitada. Luciano Penido, conselheiro independente da Vale, renunciou ao cargo nesta semana e disse que o processo sucessório da presidência da companhia tem sido conduzido de forma manipulada e com nefasta influência política. A empresa já perdeu o equivalente a 50 bilhões de reais em valor de mercado apenas em 2024. A Petrobras segue estudando maneiras de investir os dividendos de quase 50 bilhões de reais que deveriam ter sido pagos aos acionistas. Oficialmente, a empresa não pode investir essa quantia, mas o governo tenta criar um fundo que possa investir esses quase 50 bilhões de reais. Para conversar comigo sobre todos esses assuntos, o meu convidado de hoje no Veja Mercado é Marcelo Sandres, que é sócio da Perfin. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer te receber aqui conosco. Prazer é todo meu, Diego, e toda a audiência aí da Veja. Marcelo, começo falando um pouco primeiro sobre o contexto geral do mercado financeiro. A gente está em um compasso de espera aguardando os cortes de juros nos Estados Unidos. Enquanto eles não acontecem, as bolsas lá fora são negociadas próximas das máximas históricas. Mesmo assim, aqui no Brasil, os estrangeiros estão tirando dinheiro, estão tirando recursos da Bolsa Brasileira e a Bolsa está um pouco distante da sua máxima de 134 mil pontos. O que pode explicar essa relação que pode soar até como um paradoxo? É verdade, Diego, esse contexto aí da dinâmica do juro americano, ele é uma grande proxy, né, como a gente fala, uma indicação do que vai acontecer aqui com os mercados financeiros. Né, existe uma correlação grande, né, entre o investimento em juro e o investimento na bolsa, e até isso tem se refletido, de certa forma, nos investimentos que a gente faz aqui na Perfin em infraestrutura, porque, afinal de contas, são bens correlatos, né? Quando o juro ele está mais baixo, isso de fato leva a uma expectativa do mercado de aumento de risco, né? E de investimento em ativos financeiros, né? Como a bolsa. O que a gente tem tido como indicação, né? É que o corte no juro americano ele talvez vá atrasar um mês ou outro. Isso tem obviamente tido um reflexo, né, na fuga de alguns capitais. Mas a perspectiva, né, seja por conta da redução de inflação, seja por conta de uma normalidade econômica, também provocada pelo juro ter ficado mais alto nos últimos anos, ele tem indicado uma redução, né, das curvas, e isso é uma perspectiva positiva para as bolsas, sem dúvida, apesar de que num primeiro momento o mercado ainda está aí com os nervos à flor da pele, por assim dizer. Certo, Marcelo. Aqui no Brasil, pegando o contexto geral da nossa Bolsa de Valores, o Ibovespa não consegue subir, o estrangeiro está sacando dinheiro. Eu quero saber o que tem pressionado aqui, se é só essa questão dos juros americanos ou se outros fatores internos, fiscais ou de interferências nas estatais, como a gente comentou na abertura de mercado, se esses fatores acabam pesando também, até mais do que os juros americanos. Sem dúvida, Diego. Aqui a Bolsa de Valores, né, a gente tem que observar ela sempre como uma cesta, né? E essa cesta, no caso do Brasil, ela é ela tem um peso muito grande do composto dos bens minerais, né? Então, Petrobras e Vale, elas exercem uma influência muito grande dentro da Bolsa Brasileira,
quando a gente olha o índice, né, eles são muito representativos, o setor bancário também é muito representativo. Isso não quer dizer que outros ativos da Bolsa Brasileira estejam com uma perspectiva mais positiva. Muitas vezes a gente acaba aproximando, né, toda a Bolsa como sendo o índice, de novo, né, tem esse componente um pouco maior de Petro e de Vale. Vale e Petro foram muito bem comentados por você, têm sofrido, né, por conta, né, da questão do minério, da questão da interferência política em ambos os processos, e isso tem, de certa forma, prejudicado a Bolsa de Valores no que diz respeito ao índice. De novo, isso não quer dizer que outros segmentos da Bolsa estejam com perspectivas muito positivas. No caso aqui da Perfin, particularmente, a gente é muito animado e tem conseguido obter excelentes retornos com os investimentos, particularmente no setor de infraestrutura. E esse sim tem sido um destaque absoluto dentro da Bolsa Brasileira, e os papéis relativos a esse segmento têm outperformado e muito o próprio índice. Mas então, de novo, aqui a gente tem que fazer uma separação, né, entre Petro Vale, setor bancário, de novo, são muito representativos dentro do índice, e de outros segmentos que têm perspectivas um pouco melhores. Certo, Marcelo, a gente está com uma oscilação na sua imagem, mas consigo te ouvir muito bem, então vamos seguir normalmente a entrevista. Ainda sobre os setores da Bolsa de Valores, quero falar um pouco do setor de utilities, né, que a gente chama. A gente tem algumas empresas que chamam a atenção. Eu quero falar especificamente da Sabesp, que é a estatal aqui de São Paulo. A empresa está num processo de privatização já há algum tempo, foi aprovado, está em negociação com municípios. Como é que o mercado tem enxergado esse tema? Tem eleição esse ano municipal, se isso pode atingir o calendário. Nós já estamos em março, meio de março, daqui a pouco começa a campanha. Se a gente espera por novidades nos próximos dias ou se esse processo pode ficar, se o mercado já precifica que ele pode ser tocado só depois da eleição municipal. Não, bons pontos aí, Diego. O processo da Sabesp, ele tem acontecido de uma maneira muito célere, né? Ele tem sido um destaque na agenda, né, da política do governador Tarcísio e da sua equipe, né? Vale destacar que a equipe que tem tocado esse processo, né, a secretária de infraestrutura, a Natália Rezende, né, junto com o secretário Benini, que também tem cuidado do processo, eles têm tido um foco absoluto e total, né, nesse processo, né, o processo já foi aprovado nas casas legislativas aqui de São Paulo, e agora o que a gente está fechando, né, são as minutas finais do contrato que vai ser assinado entre a região metropolitana e os demais municípios que compõem aquilo que eles chamam de regional URAI, né, que é quem efetivamente assina, né, os titulares aí do serviço de saneamento e assinam esse contrato com a Sabesp dentro desse contexto da privatização. Esse contrato está passando por uma minuta pública, né, uma consulta pública, e foi divulgada a minuta, está tendo inclusive audiências públicas ao longo do estado, ao longo dessas semanas, e a gente, né, tem uma perspectiva de que esse contrato vá ser fechado, né, entre, de novo, essa região metropolitana estendida, né, que compreende todos os municípios que a Sabesp atua dentro do estado de São Paulo, né, ao longo desse mês de abril, que vai começar, dando tempo mais do que suficiente para a oferta ser conduzida antes do calendário eleitoral. Então, né, o contrato é válido, o titular é independente se o atual prefeito vai ter êxito, né, enfim, ele é o favorito pelas pesquisas, mas independente se ele ter êxito, o contrato ele é válido e ele tende a ser assinado, então, em abril, né, dando tempo suficiente para a oferta acontecer antes do período eleitoral. A gente, particularmente, é muito animado, né, com as perspectivas para uma Sabesp privatizada, né, o setor de saneamento, ele, né, vale destacar, né, tem tido uma revolução de investimentos no Brasil desde a aprovação do novo marco legal, né, no governo anterior, em que você induziu a participação privada para se investir num segmento que ele era, vamos dizer, o patinho feio da infraestrutura brasileira, né? O Brasil, como todos conhecem aqui, né, tem índices, vamos dizer, vergonhosos, né, de cobertura de esgoto, ainda que a Sabesp seja um destaque na métrica de Brasil, mas está muito longe de ser aquilo que a gente espera, né, em que todo estado tem um abastecimento de água pleno e uma cobertura de esgoto universalizada, né? O setor privado ele tem atuado como um atrator de investimentos, não só no setor de saneamento, mas principalmente mais recentemente desde o novo marco, e a gente espera que a privatização seja um indutor de muito investimento para o Estado, em obras, em construções de estações de abastecimento, em regularização e um aumento e um melhor serviço, e ao mesmo tempo com a menor tarifa, né? Vale lembrar que o Estado tem esse compromisso de que a privatização não vai levar
levar a um aumento tarifário, muito pelo contrário, né, o Estado deve capitalizar nas tarifas parte dos recursos da venda, levando a uma diminuição da tarifa em relação àquilo que seria a Sabesp estatal. Então isso traz para a gente uma animação, né, muito grande em função das eficiências que essa companhia vai ter, e ela é sim alvo aqui dos nossos investimentos, mas a gente vê com muito bons olhos essa privatização e o calendário também que deve acontecer aí. Provavelmente a oferta deve estar se dando ao longo do mês de julho. Marcelo, você citou que a empresa está animada com o setor de infraestrutura. Além das características próprias desse setor, esse otimismo tem relação também com o novo PAC, que foi anunciado no ano passado, investimentos de quase 2 trilhões de reais até 2026, se eu não me engano, não sei se é 26 ou 30, e também com o novo plano industrial que o governo anunciou, que prevê investimentos prevê financiamentos, de 300 bilhões até 2026. Esses dois fatores, esses dois incentivos, vamos dizer assim, também empolgam o mercado, apesar de toda a polêmica que existe em torno deles? Não, eu diria não só isso, Diego, assim, eu vou separar a sua pergunta em duas partes. Eu acho que antes de comentar sobre esses dois programas muito importantes e que tem também o seu caráter polêmico, como você bem mesmo colocou, eu acho que vale destacar por que a gente está animado com infraestrutura, e isso é um statement, né, uma verdade que ele independe de programas circunstanciais, né? A questão é que a gente entende infraestrutura como um investimento estrutural para o país, que não só, né, gera externalidades muito positivas, mas também gera uma perspectiva de retorno muito positiva para os investidores que estão colocados sobre o tema. E por que a gente é tão animado com infraestrutura? E isso tem se refletido, obviamente, nos nossos fundos de investimentos, né? A gente entende infraestrutura como sendo um investimento, né, que ele tem um caráter, né, universal e um caráter de estabilidade nos seus fluxos de caixa muito intensos. Por quê? Porque a infraestrutura é um bem inelástico, ou seja, não importa se o Brasil vai crescer muito ou se o Brasil vai crescer pouco, tomara que cresça muito, mas para a demanda de infraestrutura, esse crescimento potencial maior ou menor, ele interessa menos. E por que isso acontece? Porque, afinal de contas, as pessoas não vão deixar de consumir infraestrutura pelo fato do Brasil estar crescendo mais ou não. Um exemplo disso é o consumo de água e o consumo de eletricidade, né? São bens que, mesmo que a economia vá mal, as pessoas vão continuar demandando, né? Isso, obviamente, está refletido muito, né, numa carência que o Brasil tem ao longo dos anos de ter investido no setor. Então, né, essa carência, ela gera uma expectativa uma perspectiva de demanda, né? Então você tem colocado aí investimentos, esses investimentos vão ser consumidos, ao mesmo tempo em que, mesmo em situações de crise, o Covid ele foi um exemplo muito grande disso, né? As pessoas não deixaram de consumir água, não deixaram de consumir energia, não deixaram de consumir transporte, mesmo que outros setores tenham sido muito mais afetados. Quando a gente vai ver, a economia parou, o setor de consumo, o setor de tecnologia, o setor industrial, ele desmoronou e a infraestrutura se manteve absolutamente estável. Então esse é um primeiro ponto. Ao mesmo tempo, infraestrutura tem uma estabilidade regulatória de contratos que no Brasil o destaca. E vale aqui, né, a importância de você ter contratos que são reajustados à inflação, na sua natureza. Então, por que isso particularmente é importante no Brasil, né? A gente tem um contexto aqui, né, de um crescimento estruturalmente um pouco mais baixo e uma inflação estruturalmente mais alta, né? Eu gosto muito de uma frase do André Esteves, né, o controlador do BTG Pactual, que ele fala que o Brasil ele é um alcoólatra inflacionário em reabilitação, né? E qual que é o reflexo disso, né? A inflação ela afeta muitos setores da economia, né, não preciso nem falar, a inflação afeta o bolso de todos nós aqui, né, como pessoas físicas e ouvintes aqui da Veja. Isso afeta negativamente muitos setores da Bolsa de Valores. O setor de infraestrutura, no entanto, ele tem os seus contratos reajustados automaticamente à inflação, né? Pedágios, o setor de energia, né, o setor de saneamento, né, os contratos eles são ajustados à inflação, eles trazem um componente de retorno real para o investidor, né, assim como uma NTNB, por exemplo, ela oferece um retorno real acima da inflação, então a inflação não prejudica, né, esses contratos. Então isso tudo leva, né, uma geração de caixa, né, desses projetos muito intensa, são projetos que são altamente resilientes, né, a crises e geradores de caixa,
taxa, e isso faz com que, né, eles sejam excelentes investimentos ao longo do tempo, principalmente no retorno composto, né, ao longo dos anos. Tanto é que a gente tem exemplos aqui na Bolsa de Valores, né, de investimentos de papéis, né, de empresas específicas do segmento de infra, que ao longo dos últimos 10, 15 anos, elas geraram retornos que se comparam, né, em seus volumes, em suas taxas, aos retornos dos setores de alta tecnologia na Bolsa Americana, por exemplo, mesmo considerado a desvalorização do real. Isso vem por conta da composição de retornos ao longo do tempo, aquilo que a gente chama aqui em economia do compound return, né? Então, esse reflete o segmento específico, o otimismo específico nosso com relação a esse setor. Com relação aos projetos, programas que você citou, né? O programa de aceleração do crescimento, ele tem sim um componente de investimento privado em infraestrutura. Isso nos anima. Então, principalmente o setor de rodovias, ele é um segmento que vai se beneficiar bastante do programa de aceleração de crescimento, porque ele não pesa especificamente o orçamento público apenas. É claro que a infraestrutura demanda sim investimentos públicos, mas ela é muito melhor gerida e ela tem melhor resultado quando ela é combinada com o setor privado. Então, a gente sabe que o orçamento público ele está inexequível hoje do ponto de vista de orçamento, então a gente não tem aí recursos o suficientes para se investir o quanto o Brasil precisaria, mas combinado com o setor privado isso vai dar excelentes alternativas de investimento e retorno para os investidores também. Então isso sim nos anima. O programa, né, de reindustrialização do país, como você mencionou, ele está cercado de mais polêmica. Por quê? Porque o Brasil tem um histórico, né, passado que preocupa do ponto de vista de excesso de subsídios, de investimentos que não tiveram um retorno, né, para o contribuinte, né, que eventualmente escolheram, né, determinados campeões nacionais. Então isso tudo remonta um pouco a um passado complexo. O Brasil ele tem uma natureza de inflação que vem do ponto de vista, né, de uma execução fiscal não ótima, então isso é uma coisa que preocupa, né, os mercados com certeza. Então o mercado não recebeu o anúncio desse programa de maneira muito otimista, mas também carecem um pouco mais de detalhes, né? Tem um componente, né, filosófico que ele é positivo, né? O Brasil precisa se reindustrializar e essa reindustrialização do Brasil ela precisa ser calcada em investimentos que apontam, né, para investimentos verdes, né, o hidrogênio, os biocombustíveis, né? Ontem foi aprovado inclusive no Congresso na Câmara o PL dos combustíveis, e isso, né, remonta a esse investimento verde, né, de maneira muito positiva, mas, de novo, né, a gente tem que entender as implicações desses programas e se ele vai pesar no orçamento de uma maneira que nos comprometa fiscalmente, isso depois poderia pagar um preço. A gente ainda carece de mais detalhes para entender o que vai acontecer com relação a esse programa de reindustrialização. Mas, dito isso, a gente é muito animado, né, com infraestrutura, né, principalmente por conta do seu caráter estrutural e também pelos investimentos que virão aí do programa de aceleração do crescimento. Vou pegar aqui dois assuntos que a gente citou ao longo da conversa, Marcelo. Primeiro, esse otimismo com a infraestrutura. Segundo, o cenário brasileiro, um pouco de incerteza na Bolsa de Valores, de bastante pressão, sobretudo das interferências do governo nas estatais, Petrobras, e não estatais, que é o caso da Vale. Vou me atentar especialmente à Vale, porque nessa semana um conselheiro independente renunciou ao cargo, disse que o processo sucessório de Eduardo Bartolomeu na companhia tem nefasta influência política, tem sido conduzido de maneira manipuladora, e eu quero entender se esses fatores, essas interferências do governo numa empresa privada, sobretudo, se isso aumenta o risco de se investir aqui no Brasil, se isso pode afastar estrangeiros e prejudicar, acabar contaminando outros setores da economia também. O que tem acontecido, né, Diego, você bem mencionou, né, um pouco de interferência excessiva do governo em alguns investimentos privados. Isso, obviamente,
não é uma coisa que deixa o investidor animado, né? Vale lembrar que algumas dessas companhias têm sim alguns tipos de investidores que vêm da natureza pública, né? A Vale tem, né, na sua base acionária muitos fundos de pensão e alguns deles são partícipes do conselho de administração. É claro que isso não leva a gente a esperar que o governo interferisse dentro de um processo sucessório de uma maneira muito, né, intensa, né, mas sim diante da sua participação dentro dos conselhos de administração de uma forma saudável. Né, o governo, como acionista, tem o direito de fazer as suas indicações dentro, né, daquilo que as companhias têm no âmbito do seu conselho de administração e da participação específica desses conselheiros sobre esses conselhos. O que a gente não pode ver, evidentemente, né, o que a gente ouviu aí, né, uma nefasta influência política, né, se eventualmente o governo tem feito uma pressão específica, né, para outros acionistas eventualmente fazerem indicações que o conviessem, e isso obviamente acabou soando mal, e a Vale, né, não reagiu positivamente com relação a isso. A gente falou um pouquinho também no início da Petrobras, não sei se, né, a tecnologia nos permitiu ser muito bem compreendidos, né, porque estava dando um pouco de interferência aqui na nossa imagem, no nosso áudio, mas né, Petrobras também sentiu, evidentemente, aí, né, essa perspectiva de não pagamento dos dividendos extraordinários, como seria o esperado, né, e a empresa tem, de fato, um programa de execução de CAPEX, né, de investimentos menor daquilo que seriam os pagamentos, né, então, evidentemente, o mercado reagiu mal, e isso tem sido um motivo, sim, de preocupação, né? Que bom que essa interferência não tem ficado tão extensa assim em outros ambientes, né? A gente viu, por exemplo, na Eletrobras uma tentativa de interferência maior que depois foi recuada. Hoje a companhia está fechando o acordo, né, boas práticas aí com o governo, né? Isso tem sido muito bem encaminhado dentro do Conselho de Administração da própria Eletrobras, mas de fato o Vale acabou sentindo um pouco mais, né? Não tem como a gente elogiar uma iniciativa dessa, mas a gente espera, né, que no fim das contas, né, o conselho que é composto majoritariamente pela iniciativa privada consiga fazer indicação sem maiores ruídos, ainda, né, que eles tenham optado agora pela renovação provisória, né, do Eduardo Bartolomeu na presidência da companhia. Legal, Marcelo. Para fechar o nosso papo de hoje, a Perfin tem como um dos seus pilares a gestão de fortunas de clientes de alta renda e anunciou recentemente, nesta semana, a criação de um fundo junto com o Itaú que permite aportes menores para, segundo a companhia, um comunicado divulgado pela companhia, democratizar o acesso aos fundos da gestora. Essa estratégia abre um novo espaço para um novo pilar da companhia. Existia demanda por esses fundos com aportes menores. É algo que vocês têm observado ao longo do tempo, considerando, claro, a própria democratização do acesso a investimentos em renda variável. O número de pessoas físicas, como a gente bem sabe, explodiu depois da pandemia, já passa das casas dos 5 milhões neste ano. Quero entender mais um pouco da estratégia da gestora também para esses fundos, por favor. Sem dúvida, Diego, obrigado pelos comentários. De fato, a Perfin tem se destacado no segmento de gestão de fortunas e tickets um pouco maiores aqui para os investimentos, que infelizmente não eram tão acessíveis para todos os tipos de investidores, né? Hoje a gente faz a gestão aqui na casa de mais ou menos 35 bilhões de reais, né, majoritariamente aí, em investimentos, né, no Brasil, e no segmento de infraestrutura. A gente tem, né, uma área de gestão de fortunas específica, a gente tem a nossa gestora aqui de fundos, e esses fundos, né, muitos deles aqui ligados à área de infra, não estavam acessíveis ainda para os investidores menores. A gente tem, né, algumas estruturas aqui de fundos fechados, né, cujos tickets para investimento são um pouco maiores, e isso não estava, né, ainda, né, que bom que a gente fechou essa parceria, né, disponível para todos os investidores. Agora, né, a gente disponibiliza dentro da plataforma do Itaú, né, o fundo Perfin Utilities, o fundo Perfin Utilities, que ele investe majoritariamente aqui no segmento de infraestrutura, né, em bolsa, né, ele tem tido retornos excelentes ao longo dos últimos anos, né, como você mencionou, agora, né, o investidor, pessoa física com tickets menores, consegue fazer esses investimentos através da plataforma do Itaú. Se eu não me engano, com a partir de 5 mil reais já é possível, né, fazer um investimento dos nossos fundos, né.
né? Nos últimos anos a gente teve uma rentabilidade aí quase na casa de 25% ao ano, que conversa um pouquinho com os objetivos de retorno que o fundo tem, né, de garantir um retorno acima da inflação com um prêmio para as NTNBs, né, que é aquilo que a gente espera que o setor de infraestrutura vai acontecer ao longo dos próximos anos. Né? A gente está muito otimista, né, com atrair, né, essa nova base de investidores aqui para o nosso leque aqui, né, e a gente espera, né, com isso apresentar, né, retornos excelentes como a gente tem tido no histórico dos últimos anos. Tá certo, Marcelo, obrigado pela sua participação aqui no VG Mercado, o papo foi bacana e as portas do programa estão sempre abertas para você. Até uma próxima. Maravilha, Diego, muito obrigado e um grande abraço e uma excelente manhã e tarde aí para todos os ouvintes do VG Mercado. Valeu, até mais. E vamos aos assuntos que serão destaque ao longo do dia no mercado, porque o IBGE acaba de publicar as vendas do varejo em janeiro e o número é para lá de surpreendente. As vendas subiram 2,5% em relação a dezembro, um mês antes. A expectativa do mercado era de que subissem apenas 0,2%. Portanto, é um número mais de 2 pontos percentuais acima do que o mercado projetava. Vamos, claro, repercutir esse assunto ao longo do dia nos nossos canais digitais. Você pode acessar o nosso site Veja Negócios e conferir a cobertura completa. Passando pelos indicadores, o dólar abre o dia em queda de 0,5%, cotado a R$ 4,96, enquanto os futuros do Ibovespa são negociados em estabilidade nesta manhã. Ponto final na edição de hoje do Veja Mercado. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Nosso encontro aqui está marcado de segunda a sexta no YouTube e no Spotify, antes da abertura da Bolsa de Valores. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Amanhã a gente se encontra aqui. Até lá!